te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Aleluia! Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Isso é tudo. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra. Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer, só a igreja, a honra, a glória, a força, e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer, eu pertenço a Deus. Que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Declare a fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador, enche-me com o fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele
fonte. Jamais aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor. Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com o fogo do Senhor, preciso de ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o leão da tribo de Judá. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o leão da tribo de Judá. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o leão da tribo de Judá. A fonte de água viva é o Senhor, o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com o fogo do Senhor, preciso de ti. Mais ninguém é o Senhor, só tu és o Senhor. Aleluia! Aleluia. Irmãos, boa noite. Teremos hoje uma palavra da parte de Deus, trazida por um pregador longínquo. Amém? Vem diretamente de United States of Mary Poole. Especificamente da Verdade Village 1, ok? Cadê o Vital? Vital. Ele estava escondido ali no canto. Caraca, sente o alterobiblismo. Faz 3 séries de 10 aqui, mano, velho. Ninguém segura ele no kickboxing. Então, irmãos, estenda as mãos na direção do Vital. Senhor, nós abençoamos teu filho. Pedimos direção do teu espírito para ele. Senhor, e pedimos, Pai, que ele seja usado hoje. Senhor, usado e ousado no teu espírito para trazer para nós aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
Som. Obrigado. Rapaz, tô com o corpo todo doído, não sei se é de malhar ou de saber que está aqui na frente. Mas glória a Deus. Quando o pastor me chamou, eu regalei um olho e abaixei o outro assim, sabe? Quando você olhei assim, eu falei rapidamente amém. Aí depois, né, veio... Isso já tem algumas semanas. E eu falei rapidamente amém, porque quem me conhece sabe que eu não sou um cara assim de muitas palavras, tal. Eu gosto mais de ficar pensando. Então, e aí por isso eu sou muito bom nas desculpas, né? Então eu penso muito e normalmente as minhas desculpas convencem. Mas, sabe, eu só não consigo convencer Deus, porque Ele me conhece mais do que eu mesmo. Então, falei, vou falar logo amém e pronto, seja o que Deus quiser. Bom, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, deixa eu me arrumar aqui. É uma palavra que nós já conversamos um pouco no grupo família. E nesses últimos dias o Senhor confirmou, está falando sobre ela novamente. E, assim, foi uma palavra inspirada no café da manhã, né? Em família e tal, a gente orando e conversando sobre a palavra. Eu sempre falo isso aqui quando ministro, que a Valentina ela é muito usada. Ou melhor, eu ouço muito Deus através da Valentina. Não sei se é porque eu estou querendo ouvir Deus, então, se você quer ouvir Deus, até um passarinho fala. E essa palavra veio daí. E nesses últimos dias ela só tem se concretizado. Bom, se eu pudesse dar um título a essa palavra, seria Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, que está no Salmo 103, versículo 1. Mas, há 2 semanas, mais ou menos, o pastor Gustavo, ele pregou aqui sobre buscar o reino, e primeiramente buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Bom, buscar o reino e a sua justiça, de fato, é o mais importante nas nossas vidas. E não há como falar outra coisa. Mas hoje eu quero falar sobre essas outras coisas. Amém? Porque eu acredito que não tem como desconectar do Senhor essas outras coisas, estando em nossas vidas. Se nós somos de Deus, tudo que fazemos e tudo que temos é do Senhor. Veio do Senhor. Então, a forma com que a gente lida com essas coisas, eu acho que está intimamente ligado a buscar o reino. Amém? Então, por favor, abre aí em Mateus 6, 19. Do 19 ao 21. Vou começar tomando a minha água, porque tem uma dose de ousadia aqui. Depois eu pulo para aquela dali. Amém? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Repita o 21 comigo. Porque onde estiver... O vosso tesouro, ali Ali estará também. também o vosso coração. Amém. Bom, esses dias a gente estava orando, segunda-feira agora, e enquanto a gente orava e conversava, eu me peguei pensando o quanto Deus tem suprido a minha vida em tudo. Pão para comer, comida na mesa, alegria, coragem, ousadia para fazer coisas que eu nunca imaginava que pudesse ser feito por mim. E eu vi o quanto Deus tem abençoado a minha família, o quanto Deus tem fortalecido o nosso interior, o nosso ser, sabe, nos dado fome. A gente tem pedido, essa tem sido a nossa oração, fome e sede de Deus. E eu quero glorificar o Senhor por conta disso. As batalhas que Ele tem nos dado, tudo isso para crescimento. Bom, eu falei aqui que, embora essas outras coisas, elas sejam menos importantes, né? O culto de final de ano, o culto de 2020, do final de ano, uma palavra que eu ouvi aqui foi: Deus me deu mimos, né? Falei, nossa, nunca tinha escutado isso. Então, mas é isso mesmo, Deus mima a gente, Deus nos enche de presente, né? Nos enche de alegria, e aí Ele vai nos dando. E isso é bem interessante. Hoje eu vou falar sobre coisas materiais. Foi uma dinâmica que nós fizemos no Grupo Família, de a gente se abrir mesmo e falar sobre coisas materiais, e eu queria trazer isso daqui para que a gente possa falar e para que eu possa ficar também mais tranquilo. Porque eu acho que quando vocês participam, a gente fica muito mais tranquilo. Então, assim, eu vou começar, tá? E aí a pergunta que eu quero fazer é: o que você considera riqueza na sua vida? Vou repetir. O que você considera riqueza na sua vida? Falando para cristãos, normalmente vem aquele clichê: o Senhor é a riqueza da minha vida, tal. Então, assim, não é disso que eu estou falando, tá? Estou falando sobre coisas materiais. Até porque o Senhor, Ele não é uma propriedade nossa. Nós somos propriedades dEle. Então, nós é que somos uma riqueza para Ele, beleza? Então, entendendo isso, eu queria que vocês falassem, tá? Eu vou começar só para desinibir. Bom, eu fui uma criança com uma infância difícil, né? Uma infância bem turbulenta. Então, assim, na minha infância, tinha coisas assim que eu sonhava. Eu falava, caramba, eu queria um dia ter isso. Videogame, por exemplo, é uma coisa. Então, assim, nossa, eu sonhava muito em ter um videogame. E hoje, com quase 40 anos, tá? Fica pensando aí, quase 40 anos eu tenho um videogame. E de vez em quando eu estou lá jogando. Então, para mim, naturalmente, o meu videogame é uma riqueza. Bom, que eu comprei para mim. Eu falei, vou comprar um videogame. Há pouco tempo só tinha um controle. Agora tem os 3 lá. Não, tinha um controle de propósito mesmo, que Valentina... Enfim. Bom, eu tirei carteira e fiquei 10 anos sem dirigir nada.
Nenhum carro. Então, assim, eu sempre tinha um sonho de comprar um carro, mas era algo impossível assim para mim. Na verdade, era impossível aqui, porque eu ganhava dinheiro tal, e eu não sabia como as pessoas faziam para ter um carro. De tão longe era essa situação. E aí eu fiquei 10 anos e pensava assim, se eu trabalhar muito, talvez sobre dinheiro. Então, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Sério mesmo. Trabalhava muito, muito, muito. E não conseguia. Aí, quando eu parei de correr atrás disso, e recebi o Senhor na minha vida, e deixei Ele agir, veio o carro. Né? Mas aí, depois de 10 anos, eu falei, nossa, como é que eu vou dirigir? Será que eu sei dirigir? E aí o Senhor foi me ensinando e tal. Então, o carro, para mim, é uma riqueza. É algo que eu olho assim e falo, eu vou lavar. Né? E aí eu lavo nos mínimos detalhes. Eu trabalho muito com computador. Tá? Eu trabalho muito com computador, então faço diversas coisas. Computador é algo que eu sempre gostei, desde o 86, né, aquele... Como é que é? Era 486 e tal. Então, eu sempre gostei muito de computador. Meu primeiro computador que eu comprei na Casa Bahia, né, vim carregando no ônibus, cheguei em casa e abri o computador, desmontei ele todo. Falei, pô, os caras conseguem desmontar tudo, eu vou desmontar também. E aí eu desmontei o computador todo e quando eu montei de volta, eu montei sem memória, sem HD e tal. Eu falei, nossa, quase queimei o computador todo. Aquele 20 vezes para pagar, tal, essas coisas. Então, o computador é algo que eu gosto muito e é para mim uma riqueza. Beleza? Comecei. Agora, fiquem à vontade. Fala aí. Pode. Liga o microfone. Então, Não, deixei ligado, deixei ligado. então, o que eu acho assim, no meu pensamento, né? Pode ser qualquer coisa, uma coisa de maior valor. No caso, eu tenho um celular, eu tenho um carro, seja o que for, né? Se meu coração estiver naquilo ali, aquilo é o de maior tesouro, entendeu? Amém. Ou pode ser mais de um. Existem enormes formas, né, de falar sobre tesouro, né? E também tem a passagem que fala sobre a pérola, né? Uma pérola de maior valor, né? Para mim, eu tenho tesouros que são muito valiosos, né? Às vezes é uma família, um irmão, sei lá. Existem enormes possibilidades de você ter tesouro. Samuel, só lista. Meu tesouro é igual fiz, tá? O meu, assim, como que eu posso dizer? Tem um monte. Mas já tive, no caso do jogo, por exemplo. Eu tinha o jogo como um maior tesouro, porque tudo eu tinha atenção para o jogo, né? Sendo Amém. que eu consegui me desapegar, consegui, no caso, dividir as coisas, porque a gente tem que ter tempo para tudo, né? Por mais que seja um jogo, nosso coração está naquilo ali. Aquilo Amém. ali está tirando a nossa atenção, está tirando nosso... Até sentimento tem naquilo ali. Amém. Não, deixa eu ajudar. Por favor. Deixa eu ajudar. Eu tive, a minha vida inteira, uma coisa que eu quis ter Sim. foi um piano. Desligou. Que eu escuto lá de Piano. casa. Eu queria um piano. Aí, mas o que acontece? Quando eu era garoto, eu tinha um teclado, eu tinha um órgão. Meu pai me deu de presente. E, numa determinada época, ele ficou velho e não tocava mais. E foram anos de ter aquele teclado dentro de casa. Eu dizia, um dia eu vou ter dinheiro para consertar esse teclado. Entendeu? Era um teclado em Yamaha B20BR, que era a última palavra de 1979, mais ou menos. Entendeu? Tem tempo. Não tinha quem consertasse aquele trem, entendeu?
Mas ele, às vezes, tocava, era um negócio legal. Ele amanhecia um dia, tocava, e depois ele... Não sei. Aí tá. E na época que eu caí em pecado e tal, eu vendia aquilo ali pelo preço de 3 almoços. Vendia aquele troço. Não vou, esse troço não toca. O cara foi lá, cresceu o olho e, levou o teclado. Era maravilhoso. Mas quando você não enxerga, não enxerga, né? Tá cego. Aí, cara, eu queria muito. Mas o que acontece é que quando a gente implanta uma igreja, todos os instrumentos musicais que eu tive vieram para a igreja. Eu tinha um violão em casa, só. Eu sou péssimo violonista. Só Jesus para me escutar adorando louvor no violão. Aí eu queria, mas aquilo é um negócio que eu perdi. Adiei. E aí, há uns 2 anos ou 3 anos, amor? 2 anos, Jesus me deu um piano, usou minha esposa. Não que a gente não tivesse, mas eu sempre... Vou comprar, não, antes a gente precisa comprar um instrumento novo, a gente tem que não sei o quê. Depois, um dia eu tenho um piano. Mas um dia Deus me deu aquele piano. Entendeu? E para mim, uma coisa maravilhosa que eu tenho na minha casa é um troço que eu amo demais. Adorar a Deus no piano. Não é só adorar a Deus, não, é tocar. Eu gosto de tocar piano. Amém. Curto. Uma riqueza. Amém. Mais alguém? Ali, ó. Então, eu acho que riqueza, quando a gente olha para as coisas que o Senhor nos dá, como riqueza, é algo que a gente sabe que com a força do braço não conseguiria. Então, quando olha para essas coisas, como você falou, meu carro, meu videogame, são coisas que o Senhor te deu. Então, assim, uma coisa que eu acho uma riqueza e que foi o Senhor me deu foi a minha profissão, porque eu sempre sonhei. Amém. Eu sempre sonhei e eu não teria condições de ter. E o Senhor me deu. Então, e Ele falou para mim, tudo que você tem, tudo que você quis, e você batalhou de todas as formas, porque eu sempre batalhei para estar com o Robson quando a gente era novo, faz 22 anos que a gente está junto, então era tudo na força do meu braço. Eu queria fazer direito, fiz história, porque eu fazia, não, vou fazer história, vou dar aula, vou arrumar o dinheiro para poder fazer a faculdade de direito. E o Senhor falou para mim, tudo que você quiser, quis com a força do seu braço, eu lhe dei. E, realmente, o Senhor me deu minha família, o Senhor me deu minha graduação, que eu não tinha condição de ter, entendeu? E isso é riqueza na minha vida, sim. Amém. Não é, meu coração não está nisso, mas quando eu olho minha profissão, às vezes eu nem acredito quando eu assino um documento, porque eu sei que foi o Senhor que fez. Aquilo não é a minha vida, mas aquilo é algo que eu olho e sei que foi o Senhor que me deu, entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Hélio, o microfone está aí, né? Oi. Eu já falei isso no grupo família, mas eu estava aqui, estava rindo. Porque quando eu era criança, eu sempre morei com minha avó e casa muito cheia, um monte de gente. E sempre na hora do lanche, minha avó falava assim, as crianças não têm fome, não. Aí colocava um pouquinho de refrigerante e um pedacinho de pão, né? E eu ficava com uma fome, eu falei, quando eu crescer, eu vou... Cresceu bastante, né? Cara, isso é muito real. Eu já falei isso várias vezes no grupo, o pessoal fica rindo, mas é verdade. Eu falava, eu vou tomar uma coca sozinho. Eu vou tomar um refrigerante sozinho, vou comer uma baguete de pão sozinho. Cara, isso é bizarro, assim. Eu podia falar de um monte de coisas aqui. Eu acho que a Valentina também, cara. Não, isso é muito doido, né? Porque hoje o Senhor me faz lembrar disso. Assim, na época não era legal. Na época, né, você fica meio revoltado e tal. Mas hoje, eu olho para trás e eu fico rindo disso tudo, né? Eu podia falar de um monte de coisas aqui, que é meu tesouro. As 2 faculdades que eu tenho, carro, casa.
Mas o que eu assim, me identifico mais com a palavra de hoje é que quando a gente está em casa, às vezes, eu prezo muito por isso, né? Quem é do meu grupo sabe que eu gosto de fazer gabinete lá em casa. A não ser quando não tem jeito, mas normalmente eu gosto de fazer lá em casa. E eu boto aquela mesa com pão, não sei o quê, o pessoal fala assim, pô, todo dia quer fazer gabinete, né? O pessoal quer fazer gabinete. Mas eu acho legal isso, porque isso me lembra quando eu não tinha, sabe? Né? Lá atrás. E hoje eu tenho a possibilidade de ter a mesa farta, sabe? Para mim, o tesouro é isso, sabe? Você poder compartilhar as coisas que Deus te dá com todo mundo, entendeu? Amém. Glória a Deus. Tá. Pastor Sandro. E eu pensei mesmo no senhor hoje, sabia? É? Pensei em você hoje quando eu estava estudando essa palavra. Aleluia. Não. Quando foi, acho que 2002, a Verdade Vida 1 foi assaltada. E aí, a Verdade Vida 1 foi assaltada em 2002. E roubaram uma guitarrinha, cara, que eu era apaixonado naquela guitarra. Era uma Lion Washburn, Gustavo. Maravilhosa, coisa fina. Uma guitarra de R$300, gente. Um lixo de guitarra. Mas era a minha paixão, aquela guitarra. Eu gostava muito dela. Na época, vende aqui na loja de material de construção, tem dela. Enfim, deixa eu ir ao ponto. Pastor João uma vez virou para mim e profetizou. Na época, coitado, roubaram os instrumentos da igreja toda. Eu vi que ele não tinha condição de comprar, de repor nada. Tinham roubado um monte de coisa na igreja. E aí ele virou para mim e me deu uma palavra. Ele falou, Sandro, eu não tenho como comprar sua guitarra de novo. Não tenho mesmo. E eu vi verdade. Mas eu quero profetizar sobre você uma coisa. Diz que nunca vai te faltar instrumentos musicais. O tempo passou e Deus colocou no meu coração o desejo de ter um estúdio. E hoje, assim, se eu fosse falar em riqueza, que é o que você está querendo, entendeu? Eu olho para o estúdio que tenho e vejo a riqueza do Senhor, a provisão do Senhor sobre essa palavra lançada pelo pastor e por aquilo ali ser uma fábrica, não só do meu sonho, mas do sonho de Deus na vida de outras pessoas, que a gente nem conhece. Músicas, coisas que nascem ali, que abençoam o reino. Então, para mim, o estúdio é uma riqueza. É isso. Amém. Glória a Deus. Bom, se eu não cortar, a gente vai ficar aqui falando, uma igreja cheia, né? Então, vou dar um basta. Eu estava... A Aline está com o microfone. Eu conversei um pouquinho com o pastor Gustavo, antes da palavra que ele deu no domingo, porque o pastor já havia me chamado, né? E aí veio a história da gripe, do Covid, e, enfim, foi postergando. Mas o que eu conversei com o pastor Gustavo foi um entendimento que Deus me deu sobre essa palavra, de falar sobre... Na verdade, o Senhor está falando sobre onde colocamos essas coisas, onde depositamos essas coisas, porque Ele vem falando que onde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não consome. E eu fiquei matutando sobre isso, e foi sobre essa ideia que nós conversamos no Grupo Família. Na verdade, onde colocamos essas coisas? Onde depositamos essas coisas, né? Porque, na verdade, isso faz todo sentido para a gente. O que temos, devemos colocar no Senhor, depositar no Senhor. O salmista ele vai dizer que o Senhor é um lugar seguro, é um rochedo, é um lugar forte, né? Então, eu falei, poxa, vou perguntar ao pastor Gustavo se eu não estou pensando besteira para não falar besteira na frente da igreja. Então, glória a Deus pela vida dos pastores, né? Porque, por exemplo, quando a gente coloca o que o Senhor nos dá em lugares que não é nele, dá ruim. Exemplo disso e aí eu quero falar um pouquinho sobre essa situação,
essas coisas que o Senhor nos dá, elas devem glorificar o nome dele. E só conseguem glorificar o nome dele quando estão nele. Eu sou um cara que eu gosto muito de andar bem vestido. Eu gosto mesmo. Hoje eu ia vir até de terno, mas o tempo já estava ruim em casa, no ar-condicionado, eu falei, é melhor não. Mas eu gosto mesmo de andar bem vestido. E eu entendi uma coisa. Antes, quando eu andava bem vestido, era para me aparecer mesmo, era para mostrar as curvas, né? Mostrar as curvas do meu corpo, essas coisas todas. Mas depois que eu entendi, depois que eu entendi um pouco sobre essa palavra, eu pensei, poxa, as roupas que eu compro, roupas legais, maneiras, elas devem glorificar o nome do Senhor. E como elas glorificam o nome do Senhor? Quando eu as compro, não para que as pessoas possam me ver e falar, eita, Vital, tirar o fio-fio, não. Mas quando eu compro para estar bem vestido, bem apresentável. Então, assim, muda um pouco a chave na minha mente, aonde eu coloco a roupa bonita que eu compro. Sabe, quando eu vou no shopping e compro aquela roupa maneira e tal, e quando eu ponho no corpo, eu falo, Senhor, que o teu nome seja engrandecido e exaltado. Uma coisa que a gente passou a fazer depois que fizemos um gabinete com o pastor João e a pastora Giza, toda vez que a gente vai fazer compra lá em casa, a gente chega, a gente coloca as sacolas, junta tudinho, e aí reúne nós 3, agora nós 4, e a gente ora sobre aqueles alimentos. E aí a gente pede para que aqueles alimentos sejam bênção nas nossas vidas e sejam bênção na vida de pessoas que, porventura, possam precisar, para que tenha sempre. Então, assim... Oi? Amém, os vizinhos. Então, assim, é um entendimento. Tudo que o Senhor me dá deve glorificar o nome dele. E isso é tão interessante que a Valentina, ela cobra. A gente vai fazer, mas ela cobra antes de... Não, a gente tem que orar por essas coisas, a gente tem que orar. Tudo que a gente compra, a gente ora e coloca diante do Senhor para que possa servir a nossa vida e glorificar o nome dele. Quando isso não acontece, Vital? Tá, vamos lá. Bom, o Senhor ele me deu um exemplo bem interessante, que está em Gênesis. Gênesis 1 vem narrando como o Senhor criou a terra e tal. No 2, ele já vem falando sobre o descanso e dá detalhes sobre como ele criou o homem, sobre como ele fez com que as árvores, né, as hortaliças crescessem, enfim, ele vem narrando e dá detalhes, né? Deus, no princípio, criou os céus e a terra, tal, e tudo, os luminares, as estrelas, enfim, se você quiser, depois você pode ler uma leitura bem legal. As árvores, os animais de todas as espécies, tal. E aí, no final dessas coisas, Deus falava assim, e tudo que ele fez foi bom. Né? Deus chegava e falava, caramba, no que eu fiz, muito bom, muito legal. E aí ele criou o homem e colocou o homem no meio de tudo isso que ele criou de maravilhoso, para que o homem desfrutasse de tudo o que ele criou. Beleza? Estão me acompanhando? Bom, só que vocês conhecem a história. O homem veio e pecou. Cara, por mais que o Senhor ele nos encha de bens e de riquezas, se essas coisas não estiverem nele, dificilmente você vai conseguir usufruir bem disso. Eu coloquei aqui, sem o Senhor, não somos capazes de desfrutar de nada. Podemos até curtir por um tempo, mas não dura. Isso é uma verdade
se você parar um pouquinho para pensar, fazer um pouquinho de força na mente aí, eu posso citar aqui diversos casos. Quando Mariana e eu nós nos casamos, pô, a gente não tinha nada. Sabe, a gente não tinha condições de fazer festa e tal. E aí, pô, Deus nos deu tudo, assim, uma festa maneira. Pô, cederam um brizolão, enchemos o brizolão de um monte de crente e família e tal. Pô, foi uma comida arada, foi bem legal. Mas eu fico vendo casamentos de famosos, por exemplo. Pô, os caras têm muito dinheiro, riquezas, têm propriedades, pô, carrão de luxo, pô, vai o cantor da época cantar no casamento dos caras, e é aquela festa maravilhosa, mas não dura. Tinha tudo para durar, eu acho. Tinha tudo para durar. Nosso casamento tinha tudo para não durar. Porque Mariana, estagiário, eu... Então, assim, a gente tinha muitas pendências. E já tem o quê? Uns 10 anos, né? Então, assim, eu pensando sobre isso, eu lembrei de um amigo que eu tenho. Eu tenho um amigo que eu até parei de ser consultor dele, de psicólogo, porque todas as vezes que eu vou conversar com ele, eu brigo com Mariana, né? Porque normalmente eu não consigo sair, 1, 2, 4, 5 horas, 6 horas, e o cara só falando. Mas é um cara que tem casa em Búzios, tem casa em Rio das Ostras, tem casa em Angra, na beira da praia, mansão. O cara vai, final de ano, o cara vai de helicóptero para essa casa, leva um monte de gente. Tem muitas propriedades, tem 20 empresas no nome dele. Enfim, mas toda vez que eu vou conversar com ele, tem muitos problemas. Ele passa que ele não tem felicidade. Que ele... Trocaria. Uma vez nós estávamos indo para Rio das Ostras. E ele dirigindo, nós paramos num posto para abastecer. E aí, no posto, eu virei e falei assim, pô, cara, você quer um café? Aí ele olhou para minha cara assim, com uma cara de raiva, falou assim, você é louco? Você vai pagar um café para mim? Falei, cara, é a única coisa que eu posso te pagar. E ele ficou pensando naquilo. Nós fomos e voltamos, uma viagem longa, e ele ficou pensando, caraca, a Vital pagou um café para mim, cara. Então, assim... Então, assim, ele ficou pensando, mas não é isso que acontece. Eu fiquei assim, cara, tem um mistério nisso daí. É Jesus. É Jesus. É onde você coloca as suas riquezas. Pô, eu posso ter muitas coisas, muitas propriedades fora do Senhor e não conseguir curtir nada daquilo. Nunca está bom, nada está bom. Sabe, você está com a despensa cheia, você tem televisão de 50, 60 polegadas, você está com a sua casa legal, a faxineira foi lá, deu um brinco, está tudo maneiro, mas você não se sente bem, você está... Nada daquilo dali faz sentido, sabe? Porque não está no Senhor. Não está no Senhor. Então, assim, eu tenho feito uma autorreflexão da minha vida, do que não está no Senhor, porque se a gente for pensar, tem coisas que não estão. São coisas que ou tiram o seu sono, ou tiram o seu sossego, ou você precisa fazer escondido. Então, assim, não está no Senhor. E aí, eu pensei hoje, lendo novamente sobre essa palavra, eu comecei a pensar em Adão e Eva. Pô, eles tinham tudo para desfrutar ali, poxa, vou viver o resto da minha vida aqui, dono de tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Deu ruim. A terra tinha rios magníficos, tinha ouro em abundância, pedras preciosíssimas,
riachos fantásticos, e ainda assim chegou um dado momento que aquilo não foi o suficiente, porque o coração deles já não estava no Senhor. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus dá sentido a tudo que temos. O Senhor, ele vinha toda finalzinho de tarde. Os caras estavam ali nu, tal, conversavam com o Senhor, e aí o animal, tal, o cachorro do mato, davam nomes, tudo ali, sabe, aquela harmonia, aquela... E aí o Senhor veio procurá-los novamente. Ah, Senhor, nós tivemos que nos esconder porque estávamos nus. Antes tinha sentido, fazia sentido estar nu, sabe? É tranquilão, pô, pra quê e tal. Depois que eles caíram, já não fazia mais sentido ficar nu. Não fazia mais sentido aquela pureza. Não fazia mais sentido aquela transparência com Deus. E é isso que acontece. Quando as nossas coisas não estão no Senhor, elas não têm sentido também. Elas não fazem menor sentido. Pô, eu precisei esconder e fazer as coisas porque cobrir minha nudez, né? Minha nudez porque eu vi o Senhor e me envergonhei. Eu vi o Senhor e me envergonhei. Por favor, Gênesis 3, do 1 ao 11, na parte B. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Amém. Só para ilustrar aquilo que a gente acabou de falar aqui. Uma vez eu fui lavar o carro lá em Zé, e aí eu cheguei lá, tal, Zé pegou o carro e começou a lavar, e aí Zé começou a me dar uma aula de botânica, porque lá, não sei se vocês sabem, no quintal do Zé tem um monte de árvores, tal, e aí ele falou, não, quando a abelha vem e pega não sei o que lá e faz não sei o que, daqui a pouco sai o maracujá e é assim, e esse Zé... E eu assim, Zé, eu quero ir para o trabalho, Zé. E esses dias eu estava na casa do Rodrigão, estava olhando, eu acho que era lá que tinha um pé de maracujá, alguma coisa assim. E eu estava vendo as abelhas em cima assim do pé de maracujá, para lá e para cá, e eu lembrei do Zé.
falei, caramba. Hoje, lendo essa palavra, eu lembrei do Zé. Porque eu fiz, assim, uma comparação entre Zé e Adão. Zé é parecido. Diante de tudo que o Senhor deu para o Zé, depois que o Zé conheceu o Senhor, o que ele tem feito é cuidar das coisas. E cuidando das coisas, ele acaba aprendendo tantas outras, que eu saí de lá assim, nossa, aprendi como acontece na questão do maracujá. Não foi assim com Adão. Ele tinha tantas coisas para fazer, tantas paradas para cuidar, maneiras, e não fez. E olhou para a árvore que não podia, a mulher, né? Deu voz à serpente, a Satanás, e aí deu ruim. Quando nós estamos em Deus, a voz de Satanás é uma voz inaudível. É uma voz que não... Sabe? Que dá aquela... Sabe aquela dor de ouvido? Sabe? Por exemplo, quando o Senhor me deu o carro, e eu já estava dirigindo mais ou menos, todas as vezes, eu aprendi com a pastora, toda vez que sair de casa, entrega a direção na mão do Senhor, pede para que Ele dirija, porque até hoje está difícil. E aí, eu estava vindo do trabalho, estava subindo ali a garganta, amém? A cachoeira, né? Estava subindo, eu sempre confundo garganta e cachoeira. Estava subindo a cachoeira, já do lado esquerdo, sentando o pé, porque o carrinho é bom, e deixando todo mundo para trás, só que tinha uma íngua na frente, bem devagarzinho, na esquerda. E aí veio aquela voz assim, ó, pô, não está descendo ninguém, corta para mais à esquerda. Mais à esquerda era a contramão dos carros que estavam descendo. Cara, por um momento eu fiz assim, né? E aí eu comecei a rir. Comecei a rir muito, assim. Muito porque eu falei, para que, Satanás, que eu vou fazer isso? Eu posso esperar, pô. E aí eu comecei a rir, e rir copiosamente, assim, de sentir a presença do Senhor, pela alegria de ter dito não. De uma forma natural. Eu falei, eu posso esperar, pô. Então, assim, Satanás, ele se apresenta às vezes te dando umas ideias esquisitas para que você saia da presença do Senhor, sabe? Para que você faça ouvir, interpretar e falar, não é Deus e, pô, Deus me deu o carro para me servir, não para servir Satanás. E isso, assim, foi algo sinistro. Bom, onde nós depositamos essas coisas? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Como eu falei no início, não há como desconectar uma coisa da outra. Ou tudo que você tem serve ao Senhor, ou você vai ficar na pendenga em algumas coisas. E nessa pendenga, em algumas coisas, vai implicar em buscar o reino. Diretamente em buscar o reino. Porque a gente não busca o reino quinta, domingo e terça. A gente busca o reino todo dia. Todo dia. Não dá para buscar o reino de vez em quando. Você tem que buscar continuamente. Então, as suas coisas têm que te ajudar a buscar o reino. Têm que estar ligadas, têm que estar conectadas. Amém? Quando a gente estava preparando essa palavra, a Valentina, ela fez uma pergunta assim, ô mãe, o que eu vou levar para o céu? E aí eu fiquei assim, né? Eu fico só falando, ela não me perguntou.
E aí a Mariana sabiamente falou: a gente vai levar nada. E aí a Valentina virou e falou assim, na lata: e o meu cofrinho? Aí eu olhei assim, te quebrou, hein, amor? Aí eu virei para ela e falei assim: filha, a única coisa que a gente vai levar são as pessoas, né? São seus amigos. E aí ela ficou pensando, mas depois eu desconstruí isso. Eu falei: filha, na verdade, tudo que nós temos tem que glorificar o Senhor. O Senhor, Ele nos deu para abençoar as nossas vidas e a gente servir a Ele. Roupas, videogame, celular, mesa, som, carro, academia, crossfit, kickbox, jiu-jitsu, judô. E aí vai. Se essas coisas não estiverem no Senhor, não vai dar certo. Quando eu comecei a fazer kickbox, e aí passando pelas faixas, né, chegou a azul, e aí o mestre falou assim, mestre Fabrício: Vital, vai fazer exame para marrom. Eu falei: meu Deus, por quê? Ele: não, porque precisa. Não, eu preciso que você vá para marrom, tal, dando aula para as crianças. E eu falei: pô, marrom dando aula para as crianças. Cara, o kickbox que o Senhor ele me presenteou tem abençoado muito a minha vida. Porque eu pensei assim: cara, eu não quero ser um lutador daquele sinistro, mas no tempo parará pão duro, tal, ser aquele cara de ganhar várias medalhas, embora se vier, amém. Mas o kickboxer, ele tem feito algo dentro de mim, nas lutas que eu participo, nos campeonatos que eu vou, nas aulas aplicadas às crianças, que tem feito todo sentido. Porque eu tenho visto que não é o kickboxing em si. É uma criança que futuramente não vai desistir dos seus sonhos. É uma criança que, ali, através do kickboxing, a palavra que o Senhor traz no kickboxing, ela entende que ela não foi um erro, que, na verdade, ela nasceu no coração do Senhor, do coração do Senhor. É uma criança que hoje consegue ver beleza na vida, consegue ver sentido na vida, tudo isso através do jiu-jitsu, judô, do kickbox, nas nossas vidas. Nós não estamos aqui para sermos lutadores fantásticos, embora sejamos, né? Tem muita gente aqui muito boa no que faz. Mas o principal sentido de tudo que acontece aqui no projeto é o Senhor na vida das pessoas. Então, assim, pensando nessa palavra, só vinha na minha mente projeto, porque, na verdade, o projeto é isso. Nasceu no coração de Deus, é uma riqueza que o Senhor deu para o pastor João, e o pastor João fez com que isso glorificasse o nome do Senhor. E tem glorificado até hoje, alcançou a minha vida assim. Foi no kickbox que eu aprendi a não desistir das coisas, vocês sabiam? Antes eu desistia de tudo. Tudo que eu fazia, eu desistia. Começava a faculdade, parava. Começava um curso, parava. Pô, casei, graças a Deus, quase concluí a desistência, porque desistir eu já tinha muito tempo. E aí o Senhor, através do kickbox e através das palavras, fez com que eu terminasse as coisas que eu começava. Então, assim, quando as coisas que fazemos estão no Senhor, o rumo é outro. A história é outra. Se minhas preferências não glorificam o Senhor, cara, isso é tremendo. O Éden não será um paraíso para mim.
Se as minhas coisas não glorificarem ao Senhor, eu posso ter tudo, mas não vai ser bênção para mim. E falando disso, falando de tesouro, na verdade, toda essa palavra que a gente gerou no Grupo Família foi para chegar a esse ponto. Nosso maior tesouro são os nossos filhos. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Tendo escutado isso, onde nós temos depositado os nossos filhos? Já entendemos que as coisas materiais que a gente tem, se elas não estiverem no Senhor, a gente vai ter só dor de cabeça e vai atrapalhar na questão de buscar o reino. Mas e os nossos filhos? Que o Senhor diz que são heranças. Nessa Bíblia aqui que eu estou usando, diz que é um presente para quem recebe. Nós temos 2 filhos, a Valentina e o João Lucas. E, cara, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu tinha um pouquinho de noção, mas não sabia que era tudo isso, né? A questão do trabalho, os filhos. A Valentina é super agitada. Nossa, esses dias a gente pegou ela tomando o Luftal todinho do neném. Então, assim, é muito agitada. Quando ela está parada, quietinha, nem parece, né? Parece um anjinho, tranquilona. Quando ela está parada, quietinha, eu sei que ela está fazendo alguma coisa. E aí eu corro, e quando eu vejo, ela está aprontando algumas. Mas mesmo com todo o trabalho que os nossos filhos dão, nós não podemos abandoná-los, deixá-los à sorte. Sinceramente, eu sou pai. Eu sei que é muito mais fácil. É muito mais fácil dar um celular na mão dela e falar, se vira. É muito mais prático para mim. Cara, até o neném, para parar de chorar, eu percebi já que se botar na frente da televisão, ele para, mas aí a gente tira, porque daqui a pouco a criança está estrábica aí, sei lá. Mas até o neném, ele para quando está na frente da televisão. Mas eu não posso fazer isso, sabe? O Senhor confiou a mim uma vida que é uma bênção para Ele, que é uma serva dele, desde pequenininha. Então, o que eu vou fazer? O mais fácil? Normalmente é o mais fácil. Né? Vai ver o YouTube, vai ver o que você quiser. E aí eu abro um parêntese só para... A gente não deixa, a gente fica controlando ela, tudo que ela vê. Netflix, YouTube e tal. E aí a gente deixou ela ver uma série, né? Uma série lá, nesse período de férias. E aí esses dias, muito engraçado, ela estava vendo a série assim, e aí um dos atores no personagem virou morador de rua. Um jovem virou morador de rua. A Valentina, ela começou a chorar, deu um pause na série, ela deu um pause e foi orar pelas crianças moradoras de rua. Por que as pessoas fazem isso, Senhor? Essa maldade que não sei o quê. Caramba, eu fiquei assim, Mariana contando, eu falei, meu Deus. Cara, uma criança já sabe o básico. Uma criança já sabe o básico. Então, assim, não precisa ter faculdade para saber o básico. E não é o mínimo. Eu vou dar um pause e vou orar pelas crianças que moram nas ruas, porque eu não sei como uma pessoa pode fazer isso com a outra. E começou a pedir ao Senhor para que abençoasse. O que nós temos feito com os nossos filhos? A gente tem cuidado dos nossos filhos no Senhor. Quando eu era criança, minha mãe e meu pai falava assim, eu já ponho comida dentro de casa.
E minha mãe falava a mesma coisa, porque trabalhava o dia inteiro. Está repreendido isso em nome de Jesus. Que isso não aconteça com ninguém aqui. E com ninguém que está assistindo essa pregação. Não basta só comida, não basta só vestimento, não basta só utensílios para fazer com que tome o tempo. Daqui a pouco ela já está grande, aí já acabou a minha responsabilidade. Não. A nossa responsabilidade é levar nossos filhos para o Senhor. Essa é a nossa responsabilidade, como pais. E aí, vocês, como filhos, a responsabilidade de vocês também é levar os seus amigos para o Senhor, é levar os seus pais. A responsabilidade de vocês, como filhos, é agradar o coração do Senhor, é colocar as suas coisas também nos pés do Senhor. Quando eu entrei aqui, uma parada, a primeira vez que eu vi alguém trazendo um celular aqui, que conseguiu comprar e trouxe o celular para consagrar o Senhor, eu falei assim, quando eu entrei eu era bem estranho, né? Aí eu falei assim, palhaçada, cara. Nossa, como eu entendo isso hoje, cara. Todas as nossas coisas devem servir ao Senhor. Todas as nossas coisas. Quando a gente não faz isso com os nossos filhos, quando não entregamos os nossos filhos nas mãos do Senhor, a gente deixa os nossos filhos à mercê do mundo. E a Bíblia diz, em 1 João 5,19, que o mundo já está no maligno. O mundo, o sistema, já está no maligno. Então, quando a gente faz isso, a gente abre mão e deixa que o mundo cuide dos nossos filhos, a gente deixa que Satanás tome posse e faça o que ele quiser. E aí, o que Satanás tem para os nossos filhos? Dúvidas. Dúvidas de quem eles são. Dúvida do que eles podem fazer. Eu era uma criança que achava que, eu não tinha condições de fazer nada. Eu era uma criança que achava que, meu futuro era ser igual ao meu pai. Limitado, com a mente fechada. Até que o Senhor me alcançou, e aí usou muito, cara, casais, assim, e teve um cara que virou para mim e falou assim, Vital, vamos fazer faculdade, eu vou junto com você. O cara velho já, eu vou junto com você. E aí eu falei, como é que eu vou fazer faculdade, cara? Ninguém na minha casa fez faculdade. Nenhum dos meus amigos fizeram faculdade. E aí comecei a fazer faculdade. Caraca, o mundo, o horizonte, assim, se abriu mais. Nas mãos de Satanás, o que ele plantou em mim foi uma dúvida do que eu podia ou não fazer. E aí eu ficava naquela questão. E hoje, dúvida nos nossos adolescentes, não. Mas nos adolescentes que estão nas mãos de Satanás, dúvida de quem eles são, da sexualidade, do que eles podem ser no Senhor. Então, assim, não deixem que os seus filhos sejam cuidados pelo mundo. Porque o mundo tem dúvidas que vão levá-los para as drogas. Vão levá-los para a prostituição. Vão levá-los para uma série de outras coisas que, logicamente, não glorificam o Senhor. E o final delas é uma morte. É morte. É dor. Mas quando colocamos os nossos filhos no Senhor, no lugar certo, no lugar seguro, é bem diferente. Jeremias 29:11. Pode abrir para mim, por favor? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Vou ler aqui na minha versão. Porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. É isso que o Senhor tem para os nossos filhos. É isso que o Senhor tem para nós. Um futuro melhor. João, me ajuda? Até aqui falou o Senhor comigo. Eu só queria ilustrar um pouquinho essa palavra através de uma canção, amém? Você poderia fechar os seus olhos e pensar um pouquinho? O melhor que eu tenho pra te dar, o dinheiro não pode comprar. É um quebrantado coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando me lembrei de que alguém falou de que vale a vida sem Deus. Ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Não dá. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade. Tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai. Mais vale um dia em teus átrios que 1000 lá fora. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade. Tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai. Mais vale um dia em teus átrios que 1000 lá fora. Amém. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas?
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver uma coisa. Senhor, eu quero consagrar o dízimo do pastor Sandro, da pastora Tati, do Felipe, da Patrícia. Essa oferta de primícias que aqui está, a Adrianinha, o dízimo da Adrianinha, da Cíntia, do Fabiano, da Valéria, da Elise, da Sara, do Mineiro e da Noêmia, do Igor e da Catarine, da Carolzinha, do Mineiro e da Noêmia, do Felipe, da Gisele, do Vitor e da Sabrina, do Zé e da Aline, da Elise e da Sara. Senhor, consagramos também o dízimo do João Pedro, do Vaguinho, da Beth, do Ronaldo. Consagramos, Senhor, todos esses dízimos, essas ofertas que aqui estão. Senhor, para que a tua bênção, também a oferta de primícias recebida, Senhor, para que a tua bênção se derrame sobre todos aqueles que te buscam e entendem, Senhor, os teus princípios, entendem a tua direção e dependem do Senhor. Senhor, para que as bênçãos ocorram nas suas vidas. Em nome de Jesus, não dependemos dos nossos braços, mas dependemos, Senhor, do teu amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, Marcos Paulo e Andresa, Silvinha e Willame. Consagramos esses dízimos também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo temos mais um culto normal, não teremos ceia, tá? Mas é um culto dentro do nosso mês de primícias. Eu peço aos irmãos que a gente esteja vivendo isso com intensidade. Satanás tentou roubar a intensidade desse momento. Está tentando roubar o momento das ofertas de primícia. Eu falo em oferta de primícia, quero que os irmãos entendam, não estou falando só do dinheiro, mas também de uma oferta financeira, mas que não seja só isso, que seja algo que você está entregando para Deus, que você está consagrando para Deus. Quem está me ouvindo? Então, temos mais um culto dentro desse mês. É um mês muito especial. Hoje foi aniversário do Charles, amém, amados? Pois é.
Então, hoje eu e ele saímos para tomar um café da tarde, e porque parece que não, a gente se fala 20 vezes por dia, mas eu não dou atenção a esse cara. A gente trata de 200 mil coisas, mas hoje a gente teve um momento para nós, ali. E foi muito legal. Mas uma das coisas... Então, voltando aqui. E uma das coisas que a gente estava conversando é como em qualquer relacionamento é importante santificar as primícias. Seja na amizade, seja no namoro, seja no... qualquer coisa. Você santificar qualquer relacionamento, pai e filho, professor-aluno, aluno-aluno, líder de grupo família, como é importante você santificar o começo de qualquer relação. A gente colocar as coisas certas, da forma certa, da forma verdadeira. Amém, amados? E eu quero colocar para vocês, Satanás tentou enganar essa igreja, não vai enganar em nome de Jesus. Nós estamos começando, o ano de 2022 vai ser um ano de vitórias aqui. Em todas as áreas. Fala comigo, em todas as áreas. Fala comigo, família, financeira, saúde, psicológica, emocional. Vitória em todas as áreas. Quem recebe essa palavra? Tá? Então vamos santificar esse começo de ano na certeza de que Deus vai trazer um ano todo de vitórias para nós. Amém? Quem crê nisso? Quem foi abençoado nesse culto de hoje aqui? Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Pastor Sandro. Ué, sumiu. Vem cá. Faz uma oração para encerramento do nosso culto. Ministra a bênção também. Amém, Jesus. Obrigado pelo tanto que a gente te viu aqui de uma forma diferente, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas muitas formas que o Senhor se torna e aborda para falar com a gente, Senhor. Hoje a gente aprendeu que o Senhor é o nosso verdadeiro tesouro e que guardar o que temos em Ti é o melhor lugar para se guardar, Senhor. Que a gente não possa esquecer dessa palavra, que ela não escorra, Pai, pelos meios dos nossos dedos, mas que a gente aguarde, Senhor, como foi falado aqui, onde o ladrão não pode roubar, Senhor. E que a gente leve isso para as nossas casas até domingo, para a gente se encher novamente com uma nova palavra, Senhor. Obrigado pelo cultinho lá embaixo, obrigado, eu estava lá embaixo agora vendo as crianças adorando, um barato, Senhor. Guarda essas crianças e nos ensina, Pai. Não tem manual, Senhor. A gente aprende com você mesmo no dia a dia, Senhor. Então que o Senhor nos ensine, Pai, a guardar os nossos filhos, Pai, a mostrar o caminho para os nossos filhos, Deus. Assim como foi falado aqui, Deus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos à frente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam não só no dia de hoje, mas para todo sempre, com a sua e com a minha vida. E os que confirmam, digam amém. Amém. Aleluia, amém, Senhor. Obrigado. Gerando vidas, tua vida e minha vida, a certa medida é o transbordar.